Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, para juntos estudarmos um pouco sobre a sua palavra, sobre meditar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. E da maneira como você está, feche seus olhos mais uma vez, para que nós possamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, pelo início de mais uma semana, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado diversas bênçãos que não sabemos nem enumerar, e que o Senhor esteja conosco agora, a abrirmos a sua palavra, que não seja eu aqui na frente, mas que seja a sua voz ouvida aqui nessa noite. Te pedimos em nome de Jesus, amém, Pai, amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, um episódio bem conhecido nos últimos momentos de Jesus aqui na terra. Mateus capítulo 24, Jesus com seus discípulos andava ali no templo sagrado daquela época, e Mateus narra esse episódio da seguinte maneira, capítulo 24, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, Mateus 24, verso 1, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse episódio é bem interessante. Num dia comum, deixa eu alcançar ali, peraí. Agora está indo, né? Aqui, Mateus 24. Num dia Jesus estava andando ali com os seus discípulos, e os discípulos chamaram Jesus e falaram assim: Jesus, olha essas pedras, olha que templo, Jesus. E Jesus disse o seguinte: olha, não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja destruída. E os discípulos relacionaram esses eventos de destruição do templo ao fim do mundo. E esse capítulo 24 de Mateus é colocado como o sermão profético, o princípio das dores, aqui na minha Bíblia, aquele subtítulo que fica em cima ali, né? E Jesus começa a descrever alguns eventos que aconteceria ali, algum tempo depois, como a destruição do templo, e outros relacionados com a sua volta. E ali no versículo 29, Jesus diz o seguinte, capítulo 24, verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Essa é uma das descrições que Jesus faz sobre os últimos dias. Então, Jesus declara, né? Os discípulos perguntaram: Jesus, então fala para nós, Jesus, quando será essas coisas? Que sinal haverá do fim do mundo? Jesus, no versículo 7, ele diz o seguinte, que haveria grandes terremotos. No ano de 1755, houve um terremoto em Lisboa, conhecido como terremoto de Lisboa. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Esse terremoto matou mais ou menos 200 mil pessoas. Diz que em 6 minutos, 60 mil pessoas perderam a sua vida. Foi um dos maiores terremotos da história. Tem ali, em cumprimento dessa profecia, no ano de 1755, 1º de novembro, o mais terrível terremoto que já se registrou. Estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias, em diversos locais ali, uma extensão de 10 mil quilômetros quadrados. Então, esse grande terremoto, 1755, grande parte da Argélia foi destruída, e a pequena distância de Marrocos foi tragada, uma aldeia de mais ou menos 10 mil habitantes. E foi na Espanha e em Portugal que o choque atingiu a maior violência. Era um feriado, e as pessoas correram para dentro das igrejas para se proteger. Só que o terremoto foi tão grande que as igrejas caíram em cima das pessoas, matando diversas pessoas. Foi uma calamidade que aconteceu naquele tempo.
Montanhas, algumas das maiores de Portugal, foram impetuosamente sacudidas. Em Lisboa, um som como de trovão foi ouvido sob o solo. Imediatamente depois, violento choque derrubou a maior parte da cidade. Tá? Ellen White escreve aqui, no lapso de mais ou menos 6 minutos, pereceram 60.000 pessoas. O mar a princípio se retirou, deixando seca a barra, voltou então levantando-se 12 metros ou mais acima de seu nível comum. O Grande Conflito, página 304. Tá certo? Depois, seguindo esse evento, o profeta em Apocalipse, ele descreveu um segundo evento, depois desse. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. Após isso, o sol se tornou negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Após isso, após esse grande terremoto que destruiu grande parte ali da Europa, foi sentido em 3 continentes, se seguiu um segundo evento, que foi o texto que nós lemos em Mateus 24, verso 29, que o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Tá? 25 anos mais tarde, depois desse evento, do terremoto de Lisboa, foi identificado isso. 19 de maio de 1780, Estados Unidos, uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts descreveu: pela manhã surgiu claro o sol, mas logo se ocultou, e as nuvens se tornaram sombrias e delas negras e ameaçadoras, como logo se mostraram, chamejavam relâmpagos, ribombavam trovões, caindo leve aguaceiro. Num dia comum, as pessoas se levantaram para trabalhar, e ali, mais ou menos às 9 da manhã, o sol tinha saído. Às 9 da manhã, o sol começou a sumir, e ficou tudo escuro. As galinhas que tinham saído ali do puleiro para poder se alimentar voltaram porque acharam que era noite, e as pessoas não tinham como trabalhar. 1780, não tinha energia elétrica ainda, e as pessoas falaram: o que será que está acontecendo? Esse era o cenário daquele momento ali. Por volta das 9 horas, as nuvens se tornaram mais finas, tornando-se uma aparência bronzeada ou acobreada. Tá? Então, esse era o cenário nesse dia. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas e igual densidade, extensão e duração já se registrou. Depois das pragas, né, do Egito, Ellen White descreve que esse foi o dia mais escuro que já houve na terra. Joel, capítulo 2, 31, diz o seguinte: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sinais da volta de Jesus, né? Esse aqui já lemos, tá? Dicionário da História Americana, diz lá, ó, 19 de maio de 1780, ficou conhecido como Dia Escuro, tá? Ali em inglês, o sol começou a surgir brilhante, depois às 9 horas da manhã, gradualmente ele foi se escurecendo. A história conta sobre esse dia, ela dá testemunha sobre esse dia, o dia que ficou conhecido como Dia Escuro. Tá? Depois, alguns anos depois, 1798, isso aqui eu peguei ali da internet, a história dos papas. O Papa Pio VI não aceitou que Napoleão era um governante, e Napoleão mandou seu general Berthier ir e prender o Papa, a maior autoridade religiosa da época. Napoleão foi, prendeu o Papa, e tudo isso, todos esses sinais, o sol se escurecendo, depois o dia escuro, depois durante a noite veio a lua como sangue, tá? Uma lua vermelha sangrenta, o terremoto de Lisboa e agora a prisão do Papa. Tudo isso começou a chamar a atenção das pessoas para a Bíblia. Olha, alguma coisa pode estar para acontecer, vamos estudar. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Tá? E mais um evento: as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão
abalados. Está lá em Mateus 24, verso 29. 13 de novembro de 1833. Um dia começou a cair, parecia que as estrelas estavam caindo, uma chuva de meteoros. Imagine você de noite parecer que era dia. Ellen White escreve sobre isso também ali, não nesse texto, mas mais para frente. Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Leste, oeste, norte, sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte, desde as 2 horas até pleno dia. A queda das estrelas, 1833. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, abalada por um forte vento. Não era possível contemplar um quadro mais fiel de uma figueira lançando seus figos quando açoitada por um vento forte. Então, tudo isso começou a chamar a atenção para a Bíblia, e as pessoas foram procurar na Bíblia, olha, algo grande está para acontecer, alguma coisa está para acontecer, porque tudo no mundo natural, no mundo físico, está mostrando que algo está para acontecer. E em 1818, um homem que tinha sido capitão do exército, agora fazendeiro, conhecido como Guilherme Miller, começa a estudar a Bíblia, procurando para descobrir o que estava acontecendo. E sabe o que ele fazia? Ele fazia algo muito interessante. Ele não continuava, ele lia a sua Bíblia, e não continuava enquanto ele não entendesse o texto que ele estava lendo. Então ele falava, enquanto eu não entender, eu não vou sair daqui. E ficava ali lendo e lendo, procurava outras passagens. Está ali uma foto dele, né? A gente às vezes imagina ele de barba, mas não era não. Nesse momento não era. Guilherme Miller começa a estudar sobre as profecias, e ele se depara com Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. E ele falou assim, opa, cheguei num local aqui que eu não estou conseguindo entender. Ele vai estudar, e naquele tempo, Ellen White escreve no Grande Conflito, as pessoas imaginavam que o santuário era a terra, que a terra era o santuário de Deus. E ele começou a estudar, e ele descobriu algo muito interessante. Ele foi procurar quando se iniciava esse período de tempo, e para tentar descobrir quando finalizava. E ele começou a estudar, e ele descobriu, deixa eu ver aqui, esse é o texto que ele encontrou, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado, e ele chegou a um cálculo parecido com esse aqui, lá de Daniel 8,14, capítulo 8, capítulo 9, ele chegou ao início ali de mais ou menos 457 a.C., e chegou que a conclusão seria primeiramente entre março de 1843 e março de 1844. E ele descobriu isso em 1818. Só que ele não saiu falando para as pessoas. Guilherme Miller falou assim, eu não posso sair pregando isso sem ter certeza. E ele estudou de 1818 a 1831, 13 anos estudando sobre isso, até ter certeza que essa profecia estaria correta. E em 1831, um dia em sua casa, ele começou a orar, e disse o seguinte, Senhor, se o Senhor quer que eu levo essa mensagem, que eu prego essa mensagem para as pessoas, o Senhor precisa falar comigo. O Senhor me dá algum sinal para eu poder sair e pregar para as pessoas. E logo que ele terminou a sua oração, seu sobrinho Irving chegou na casa dele e falou assim, tio, eu sei que o senhor está estudando bastante a Bíblia, quero convidar o senhor para ir no domingo lá na igreja e pregar sobre o que o senhor está estudando. Ele falou assim, nossa, mas Deus precisava responder tão rápido, né? No domingo ele foi, um domingo provavelmente como hoje, né? Explicou tudo isso aqui, né? Olha, Deus me revelou 1818 e eu tenho convicção que Jesus vai voltar entre março de 1843 e março de 1844. E no meio daquelas pessoas estava um homem chamado Josué Himes. Josué Himes foi falar com Guilherme Miller e falou o seguinte, por que você não está pregando isso para as pessoas? As pessoas precisam saber que Jesus vai voltar.
E ele falou assim, não, eu só vou onde eu sou convidado. E Josué Raimes falou assim, deixa comigo, eu vou ser o publicitário da sua mensagem. Começou a levar Guilherme Miller nas grandes igrejas da época. Começou a divulgar essa mensagem, e as pessoas foram aceitando. E quando eles foram espalhando essa mensagem, no ano de 1843, tinha mais ou menos 100 mil pessoas na costa leste dos Estados Unidos, se preparando para a volta de Jesus. Isso em 1843, 100 mil pessoas. Ficaram conhecidos como milleritas. Quando chegou o período ali de 1843 a 1844, março de 1844, Jesus não voltou. Esse movimento passa pelo chamado primeiro desapontamento. As pessoas ficam sem entender e elas começam a buscar na Bíblia o que pode ter dado errado. Será que está errado o cumprimento do tempo? O que será? E se levantou um homem chamado Samuel Snow. Samuel Snow, numa campal em agosto de 1844, ele se levantou e falou o seguinte, pessoal, nós estamos errados. A expiação acontecia no calendário judaico no fim do ano. Vocês marcaram a volta de Jesus de março de 1843 a março de 1844. Jesus não volta no início do ano. A expiação não acontecia no início do ano. Isso acontecia no 7º mês no calendário judaico. Mas e para o nosso agora? Quando é? Quando é que esse momento? Foram pesquisando e marcaram uma data, 22 de outubro de 1844. Imagine você, sabendo que entre 60 e 90 dias Jesus voltaria. Ellen White depois escreveu que esse foi o melhor ano da vida dela. As pessoas pagaram suas contas, as pessoas fizeram as pazes com seus inimigos. Lembra de Josué Raimes? Ele pegou e escreveu folhetos intitulados O Alto Clamor, ou O Clamor da Meia-Noite. E foram divulgados para todo mundo que você puder imaginar. Foram impressos folhetos para que as pessoas pudessem saber que Jesus iria voltar. Marcaram 22 de outubro de 1844. Sabe o que aconteceu nesse dia? Jesus não voltou. Irmãos, diz que o desapontamento foi tão grande, mas tão grande, que as primeiras escolas adventistas foram feitas porque o bullying com as crianças que eram filhas dos milleritas era tão grande que não tinha condições de estudar na mesma escola. Além do ensino cristão e adventista, era para que as crianças pudessem ter tranquilidade para estudar, de tão grande que era o bullying. Deus levantou depois esse homem, Josias Litt. Esse homem foi estudar e antes dele, depois do dia 22 de outubro de 1844, tinha um homem muito fiel chamado Irã Edson. Eu não coloquei ali a foto dele. Ele falou o seguinte, olha, tem uns amigos ali, uma família que vendeu tudo, colocou na pregação do Evangelho, achou que Jesus voltaria e não vieram. Eu vou lá para consolar eles, no dia 23 de outubro. E ele andando por meio do milharal, ele olhou e teve uma visão. E na visão ele viu o tabernáculo de Deus, o santuário de Deus, e Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. E Deus levantou esse homem, Josias Litt, que falou assim, gente, nós não estamos errados quanto à data, ao cumprimento da profecia, nós estamos errados quanto ao evento. Jesus não vem para a terra, não é a volta de Jesus. Jesus entra no lugar santíssimo para realizar o juízo pré-advento. Tá? Nesse período nós entramos na igreja de Laodiceia. Sabe o que significa Laodiceia? Povo julgado, ou povo do juízo. E esse homem, então, instituiu ali o juízo pré-advento. Se você ler comigo, se você estiver com a sua Bíblia aí, Apocalipse no capítulo 14, o verso 6, ali se baseia a nossa mensagem adventista. Apocalipse 14, o verso 6, diz o seguinte,
vi outro anjo voar pelo meio do céu. Ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, olha o que o anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O anjo está proclamando que o juízo de Deus chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Jesus agora passa para um novo momento do seu ministério no tabernáculo celestial, o momento de julgar. A igreja adventista, então, irmãos, surge desse movimento, um movimento que começou pequeno, se tornou grande. Após o grande desapontamento, poucas pessoas ficaram, poucas pessoas permaneceram, entre eles esse homem aqui, José Bates, capitão da marinha, um homem muito fiel, muito honesto, um homem que tinha feito negócios com o mundo inteiro, tinha uma grande fortuna. Quando soube da mensagem milerita, que Jesus em breve voltaria, colocou todos os seus recursos na pregação do Evangelho. Ele falou: as pessoas precisam saber. E depois do grande desapontamento, um dia ele estava na casa dele, e a mulher dele falou para ele assim: José Bates, eu preciso fazer um pão, vai na padaria, compra 2 quilos de farinha para mim. Ele foi na padaria, tirou umas moedas que tinha no bolso, comprou, voltou. A mulher dele olhou para ele e falou assim: José Bates, você, um capitão da marinha, fez comércio com o mundo inteiro indo na padaria comprar 2 quilos de farinha. E ele falou o seguinte: e era tudo que eu tinha, porque agora eu não tenho mais nada. Até a casa que ele morava tinha passado para outro, porque para colocar dinheiro na pregação do Evangelho, não tinha mais nem onde morar, foi morar de favor. E a mulher dele olhou para ele e falou para ele: e agora, o que será de nós? Como nós vamos viver? E ele fala algo que até hoje, na sua casa nos Estados Unidos, está em um quadro: Deus proverá. Ele ouve uma voz na cabeça dele, dizendo o seguinte: vá no correio. Ele foi no correio, chegou lá e falou assim: olha, eu acho que tem alguma coisa aí para mim, dá uma olhada. O rapaz trabalhava no correio e falou: ô capitão, realmente tem uma carta aqui para o senhor, mas para o senhor retirar a carta, o senhor tem que pagar 25 centavos. Ele: poxa, não tenho nem 25 centavos. Só que ele era tão conhecido, tão respeitado, que o rapaz falou assim: capitão, pode levar, não tem problema. E ele falou assim: não vou ficar te devendo, mas faz o seguinte, eu acho que tem dinheiro aí. Abre aí essa carta, vamos ver o que tem dentro. Ele abriu, tinha $10. Para hoje, nada, né? Para 1844, uma verdadeira fortuna. Ele pagou o rapaz, foi no mercado, pegou metade do dinheiro, comprou uma super compra com metade do dinheiro e falou para o rapaz do mercado assim: vai na minha casa, entrega para minha mulher, ela não vai querer receber, porque vai falar que não é dela, mas você insiste, ela vai receber. Ele saiu dali e foi para a gráfica fazer, sabe o quê? Colocar o restante do dinheiro em folhetos, para que as pessoas pudessem saber que Jesus em breve vai voltar. E eu fico pensando, queridos, nisso. A igreja adventista não surge porque alguém brigou com alguém e fundou uma igreja. A igreja adventista não surge porque alguém encontrou um livro em algum lugar e fundou uma igreja. A igreja adventista surge do fim de uma profecia, num momento adequado, com uma mensagem mundial: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E eu preciso falar uma coisa para você, com todo o carinho que eu e você merecemos. Nós precisamos dar uma resposta à fé desses pioneiros, dessas pessoas que começaram essa igreja aqui. Porque eu não posso ir todo dia para minha cama, dormir, colocar minha cabeça no meu travesseiro, achando que esse mundo ainda tem mais 1000 anos e nós estamos aqui tranquilos. Já é hora de nós darmos uma resposta sobre essas pessoas que viveram lá no passado,
sobre essas pessoas que fundaram essa igreja. Porque, queridos, nós somos adventistas. E se nesse último mês, nessa última semana, nesses últimos dias, eu não falei para ninguém que Jesus em breve vai voltar, nem adventista eu sou. Porque adventista é aquele que propaga que Jesus em breve vai voltar. Se eu não estou propagando, se eu não estou espalhando isso para outras pessoas, nem adventista eu sou, queridos. Isso é algo muito importante. Nós precisamos tomar cuidado com isso. John Andrews. Quem era John Andrews? É o cara que deu o nome lá na faculdade dos Estados Unidos. Não era só isso. John Andrews podia ler a Bíblia em 7 línguas e afirmava possuir a habilidade de reproduzir o Novo Testamento de memória. A igreja começou a crescer nos Estados Unidos e eles falaram assim: precisamos alcançar a Europa. Quem nós vamos mandar? John Andrews, o homem responsável por catalogar as doutrinas da igreja. Hoje, se você pega as doutrinas da igreja adventista, 28 doutrinas, ele foi um dos responsáveis por organizar isso. Um homem estudado, 7 línguas, falava o Novo Testamento de memória. E hoje, às vezes, a gente pede para alguém falar 2 textos bíblicos, às vezes passa dificuldade, não é? Os pioneiros da nossa igreja, queridos. E nós, às vezes, temos uma agenda tão lotada, né? Tão cheia. Nossa agenda tem tempo para o trabalho, isso é importante. Nossa agenda tem tempo para a gente ir na faculdade, isso é importante. Tem tempo para a gente ir no vôlei, né? E isso é importante. Mas tem tempo para tanta coisa. Mas eu, muitas vezes, não tenho tempo para ler minha Bíblia, não tenho tempo para ler a lição da escola sabatina, não tenho tempo para ler a meditação de manhã. Quem dirá fazer o culto de pôr do sol? Quem dirá vir na igreja assistir o culto de domingo à noite? Quem dirá vir na quarta-feira assistir o culto? Não tem tempo. Nós temos tempo para tudo. Quem dirá ter tempo para dar um estudo bíblico? Queridos, nós precisamos dar uma resposta para esses pioneiros aqui, porque esses pioneiros já morreram. Não estão mais aqui, nenhum desses que foi passado aqui. Ellen White não está mais aqui. Agora é a nossa vez de pregar essa mensagem, a mensagem que Jesus em breve vai voltar. Não podemos ir todo dia com a agenda cheia, e é trabalho, e é viagem, e é correria, e eu não falo para ninguém que Jesus em breve vai voltar. Preciso arrumar um espaço. Se eu venho aqui nessa igreja e apenas sento, assisto o culto, vou embora para minha casa, mas na minha casa eu não oro, na minha casa eu não busco a Deus, na minha casa eu não estudo a minha Bíblia, vai acontecer 2 coisas. Ou eu vou ter uma vida espiritual deficitária, ou em breve eu estarei fora dessa igreja. Relacionamento com Deus, compromisso com essa mensagem. E Deus ainda tem uma última mensagem para esse mundo. Ouvi, Apocalipse 18, verso 4. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus pecados, para que as pragas que vão cair, para que não sejam participantes das pragas que vão cair, né? Então tem muita pessoa boa, pessoa honesta, pessoa justa lá fora, que precisa conhecer o Deus que a gente conhece aqui dentro. E eu vejo muitas vezes uma dificuldade muito grande para a gente trazer pessoas de fora para dentro da nossa igreja, né? Só que eu vejo uma facilidade um pouco maior para tirar ela daqui de dentro, né? Porque às vezes a pessoa vem, é uma dificuldade imensa para a gente trazer, aí chega aqui, o braço vem de tatuagem até aqui em cima. Aí alguém já olha assim, espantado. Às vezes chega aqui com um brinco assim, com a orelha lotada, ou então com um redondo aqui na orelha. Mas também é gente que precisa conhecer a Deus. Essas pessoas precisam conhecer da verdade. A gente não pode ser discriminador, não pode, mas está vindo na igreja, tem que ser assim.
Ah, está vindo na igreja, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Não seja você a pessoa que ordena a pessoa a mudar. A gente precisa entender o seguinte: ninguém entra aqui no culto às 8 da noite de um jeito e sai daqui e assiste o culto às 9 transformado. É um processo progressivo. A pessoa vai conhecendo um pouco hoje, um pouco mais amanhã, um pouco mais amanhã, e Jesus vai mudando ela de vida. Igual meu sogro fala, né? Senhor, o que eu posso fazer na sua obra? O que eu posso fazer para atrapalhar menos na sua obra? Vamos tentar não... Quando essas pessoas, Deus vai chamar pessoas diferentes de nós. Pessoas com cabelo bem curto, pessoas com cabelo comprido, pessoas sem cabelo, mas pessoas diferentes do que nós estamos acostumados. E quando elas estiverem aqui, vamos mostrar a verdade, a palavra de Deus para elas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa é a mensagem, queridos, para os últimos dias. Outro dia, pastor Arilton contou para nós que ligaram para ele e falou assim: pastor, aqui é da Bahia, vem aqui nos batizar. Ele falou assim: ô querido, não dá, até gostaria, mas minha agenda é muito cheia. Quantos vocês são? 25. Ouvimos aqui o senhor pregando na televisão. Eu comecei a chamar minha família. A igreja mais perto daqui, 40 quilômetros. Então nós começamos a estudar e agora somos 25 para batizar. Pastor Arilton mandou alguém lá e chegou lá, batizou 28. 28 pessoas. A mensagem tem sido pregada, querido, em todo lugar, que nós possamos fazer parte dessa mensagem, que nós possamos, já agora é a nossa vez. Eu vejo pessoas que vêm, se batizam na igreja, pessoas que falam assim: querido, como é bom estar aqui nessa igreja, né? Como é bom. Por que essa mensagem não chegou antes para mim? Por que não chegou antes? Outro dia eu preguei um sermão na igreja de Campinas, né, antes dela mudar para Beira-Mar, e no fim do sermão uma irmã chegou, me abraçou e falou assim: irmão, eu tenho 60 anos, eu preguei uma mensagem sobre perdão, eu tenho 60 anos, por que essa mensagem não chegou sobre perdão, não chegou para mim 30 anos antes, 40 anos antes? E sabe, queridos, para algumas pessoas a mensagem vai chegar tarde demais. Todos os dias milhares de pessoas morrem sem conhecer o Deus que a gente conhece. E para muitas pessoas a mensagem vai chegar tarde demais. E sabe por que a mensagem chega tarde demais? Porque eu não desenvolvi estratégias para poder alcançar outras pessoas. Porque você não conheceu. Porque tem pessoas que só você vai ter contato. Só você vai entrar naquele círculo de convivência daquela pessoa. Queridos, que isso não seja realidade para mim e para você. Que nós possamos pensar sobre a missão, desenvolver estratégias, oferecer convites. Eu não sei, Deus usa diversas maneiras para a gente alcançar. Quem sabe o coral cantando uma música de Natal. Nós lá no SIC eu consegui levar um amigo ateu que nunca pisaria aqui na igreja para ouvir a palavra de Deus no SIC. Mas que nós possamos, eu e você, cada um de nós, desenvolver estratégias e métodos para alcançar outras pessoas. Porque, segundo a Bíblia, Jesus está muito perto de voltar. Que Deus nos abençoe, que quando, como diz o coral, né? Quando Ele voltar, que Ele me encontre sem medo. Sem medo por quê? Porque eu fiz a minha parte, eu falei de Jesus para outras pessoas, eu ensinei, eu insisti, eu agi, eu fiz a minha parte. Que todos nós possamos ser encontrados sem medo quando Ele voltar, amém?
esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Nos traz a paz e a certeza do amanhã. O novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Vou encontrar meu Senhor e Rei. Amém. Vamos orar então? Convido você a ficar de pé. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela fazer parte da igreja verdadeira, a igreja que tem a verdade, servir ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador, Pai. Mas essa mensagem, essa verdade não pode ficar só em mim, Pai. Nos ajude, como igreja, como indivíduos, a levar a sua mensagem de alguma forma, Pai. Todos nós temos dons, temos talentos, temos
habilidades que podem ser empregadas na sua obra. Que o Senhor esteja com cada um aqui. Nos dê uma excelente semana na sua companhia. Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Pai.